Nossa analista de política, Basília Rodrigues, está agora ao vivo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para falar com a gente um pouco mais sobre este assunto. Basília, bom dia para você, bom dia ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também. Oi, muito bom dia, Colombo, todo mundo que está aí no Novo Dia. Há pouco, Antônio Barra Torres esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre aquela polêmica medida provisória, que já é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que reduz o tempo que a Anvisa tem para deliberar sobre a autorização de uma vacina de 10 para 5 dias. O presidente vai vetar? Primeiramente, eu queria agradecer, Basília, essa oportunidade que a CNN, mais uma vez, nos concede para prestar esses esclarecimentos à nossa população. O senhor presidente, ele solicitou a nossa presença aqui hoje. Destarte, estamos também enviando para o Ministério da Saúde a nossa argumentação quanto à possibilidade de veto, mas ele quis ouvir de viva voz as nossas impressões. Então, de fato, o artigo 5º, ele contempla que a agência não vai mais analisar, não vai mais efetuar a sua análise. Ela tem que conceder autorização, ou seja, a agência deixa de exercer o seu papel que é previsto, que é de analisar ameaças e quaisquer efeitos no aspecto sanitário da população. Nós não podemos concordar com isso. Assessoramos o senhor presidente nesse sentido, de que essa colocação é inaceitável. A questão do prazo que você falou, eu posso adiantar que tanto o prazo de 5 dias ou o prazo de 72 horas, ele não é um prazo suficiente. Ele é um prazo que não nos permite realizar um estudo completo. Agora, muito mais grave é essa situação de não podermos realizar análise alguma, conforme quer fazer crer essa medida provisória. Por que o senhor tem essa avaliação de que a medida provisória, então, tira a competência de análise da Anvisa? O senhor explicou isso para o presidente? Sim, isso foi explicado ao senhor presidente e assessores, porque é o que está escrito. Está escrito no artigo 5º, logo na primeira sentença, lá diz: a Anvisa concederá autorização. Então, não há margem a mais nada. A Anvisa seria reduzida a uma atividade cartorial, uma atividade de conferência de documentos, um checklist, sem nenhuma análise de mérito. E não é possível. Os nossos servidores concursados, eles têm essa capacidade de trabalho e é para isso que eles estão lá. Então não é razoável que, diante de uma pandemia, onde medicamentos estão sendo desenvolvidos, inclusive em moldes especiais, não haja uma análise por parte de quem tem competência para isso. Foi esse o nosso assessoramento e o senhor presidente, ele reiterou mais uma vez aquilo que tem dito sempre a imprensa, de que o Ministério da Saúde não comprará produtos que não sejam analisados pela Anvisa. Então eu entendo isso como uma sinalização bastante significativa. É claro que eu não vou ser antiético de antecipar qualquer tipo de decisão, até porque essa decisão é do presidente da República e ele tem o seu prazo para fazê-lo. Agora, ele mais uma vez reiterou o que vem dizendo, que a aquisição de vacinas se dará desde que haja a aprovação da Anvisa. E a aprovação, é claro, aprovação mediante análise, não uma aprovação tácita ou automática. Mas ele já deu uma resposta para o senhor e a falta de uma resposta já de pronto não deixa o senhor assim constrangido pelo presidente não ter entendido a importância de vetar esse trecho? Não, eu quero crer que o presidente entendeu a importância de vetar esse texto, eu quero crer que sim, e interpreto essa alocução dele quanto à aquisição de produtos somente com análise da Anvisa como fortemente significativa. Agora, é claro, ele é o presidente da República, então, na sua autonomia, no seu poder de decisão, certamente tomará a sua decisão. É isso que nós esperamos. O nosso desejo é que o presidente vete. No estúdio a gente está com o Rafael Colombo, apresentador do Novo Dia. Ele também tem algumas questões para o senhor. Pois não. Presidente, bom dia. Obrigado por atender a CNN mais uma vez. Eu gostaria de saber do senhor, na sua avaliação, por que o Congresso Nacional aprovou essa MP e incluiu esse dispositivo na medida provisória? Dentre as justificativas, nós ouvimos de deputados importantes, dentre eles o líder do governo, a informação de que a Anvisa estava fora da caixinha, que não tinha percepção do momento grave que nós estamos atravessando. O senhor aceita alguma dessas críticas? Entende que o trabalho da Anvisa, de alguma forma, poderia ser melhor do que é
neste período de pandemia, ou a Anvisa está pagando um pato, um preço que não é dela por um eventual atraso na vacinação da nossa população? Eu repilo veementemente qualquer uma das críticas feitas, dessas que você elencou agora. É impossível pensar que alguém neste país hoje esteja alheio ou insensível ao que acontece no Brasil no auge desta pandemia. Principalmente se for um profissional da área de saúde e um profissional no exercício do cargo, como é o nosso caso. Então, realmente, não há que se falar de insensibilidade. Quanto aos motivos que levaram ao Congresso Nacional, eu quero sempre acreditar que sejam motivos no sentido de contribuir, de ajudar, mas que, infelizmente, não se traduziram da maneira correta ao retirar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a sua capacidade de análise, porque, senão, ela não tem mais serventia. Ela está lá justamente para analisar e se responsabilizar por suas decisões tomadas, quer seja de aprovar ou de não aprovar determinado medicamento ou vacina. Então, espero que tenha sido na melhor intenção, quero crer até que possa ter sido, mas repilo veementemente as declarações feitas, essas que foram elencadas agora, principalmente a que teve um impacto muito negativo nos nossos servidores, que foi de dizer, abre aspas, que nós não estamos nem aí para a pandemia. Isso realmente não tem nenhum sentido. Presidente, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, queria que o senhor explicasse, até para quem está nos vendo agora e nos ouvindo agora, tentando entender o que realmente está acontecendo, todos nós desejamos a chegada da vacina, mais doses da vacina com mais celeridade. Mas ao risco desse artigo 5º que o senhor falou agora e da retirada de autonomia da Anvisa, na prática para a população, a gente corre algum risco? Corre risco sanitário grave. Simples assim. Porque o fato de estar aprovado ou registrado em outro país não necessariamente autoriza o uso no Brasil sem riscos. E é fácil de entender. Nós temos uma série de verificações que têm que ser feitas. Nós temos que verificar se a fabricação nos diversos locais em que uma mesma vacina pode ser fabricada no mundo. Então, pegamos aí a vacina X, ela pode ser fabricada em vários países do mundo. Os critérios de qualidade são os mesmos, o produtor do insumo farmacêutico ativo é o mesmo, as características biológicas da população que será vacinada são as mesmas características, ou seja, há uma série de questões que vão na contramão do que se quer fazer, que é anular todo o trabalho de 22 anos que a agência tem feito, verificando esses riscos. Então, qual o sentido disso? No momento da guerra, se tira a arma da mão do combatente e se entrega à sociedade civil à própria sorte? Isso não é razoável. Então, é nesse sentido que assessoramos o senhor presidente e esperamos que o veto aconteça. Presidente, de alguma maneira, vocês já imaginavam que poderia chegar esse momento em que a sociedade começaria a cobrar a Anvisa, que os próprios parlamentares cobrariam a Anvisa, porque o Brasil assistiu outros países fazendo as suas negociações, os seus pedidos, as suas compras de vacina, enquanto aqui no Brasil a gente ainda não tinha notícias a respeito disso. E muito já era falado de que, na hora que o documento chegar na mesa da Anvisa, vai parecer que o peso é da Anvisa para poder acelerar esse processo, quando, na verdade, a Anvisa passou muito tempo esperando que esses documentos de pedidos chegassem até a mesa. Esse cenário que nós estamos vendo hoje já era esperado indiretamente pela Anvisa? Eu posso te dizer que o nosso trabalho ele é tão drenante e ele é tão intenso que realmente essa reflexão que até deveríamos ter feito em termos prospectivos, ela tem razão de ser, sim. Mas eu entendo que isso é uma coisa. Agora, ceifar a capacidade do único órgão existente no Brasil de analisar medicamentos em Anvisa é inaceitável e é impossível prever. Nem no cenário mais contrário que pudéssemos conceber, numa cenarização, numa criação de cenários possíveis, não estaria previsto o desligar, o turn-off,
o desligar da única agência entre tantas que existem que tem por atribuição a análise de medicamentos e vacina. Isso transcendeu qualquer capacidade do planejador de conceber um cenário adverso. Realmente foi exponencial essa situação que estamos vivendo agora. Eu posso dizer que para essa situação concreta nenhum planejamento pôde contemplar essa questão. Basília, podemos agradecer o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Bom, diretor-presidente, muito obrigada pelas suas informações. Eu tenho só uma última dúvida em relação aos prazos, porque a Pfizer apresentou um pedido de registro, então já é algo definitivo. E esse prazo é de até 60 dias, são 2 meses. Não é muito tempo para fazer essa avaliação definitiva e até uma lei como essa, estabelecendo 5 dias, poderia acelerar e trazer logo uma vacina formal para todos nós? Basília, é uma questão muito importante. Veja bem aí, eu volto ainda à fala do presidente que citou que a aquisição de produtos pelo Ministério da Saúde são aqueles que têm a análise da Anvisa. Veja bem, o prazo que atribuímos é de até 60 dias e hoje o nosso grupo, a Gerência Geral de Medicamentos, ela está analisando 2 protocolos para registro de uso amplo, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca. São 2. Arbitramos um prazo de até 60 dias. Mas vamos lembrar que tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca possuem estudos clínicos fase 3 em andamento no Brasil e a AstraZeneca já tem autorização para uso emergencial. Então, com certeza, não será 60 dias. E você vai me perguntar agora, então qual é o prazo? Tenho certeza que você deve estar pensando isso. Não gosto, você sabe disso também, não gosto de fixar prazos e gerar expectativas indevidas, mas posso dizer à população, não será em 60 dias. Teremos um prazo bem inferior a isso, porque isso é razoável. Os 2 protocolos estão em desenvolvimento no Brasil e o AstraZeneca já teve autorização para uso emergencial. Então, certamente, esse prazo de 60 dias vai ser reduzido significativamente, mostrando o compromisso da agência em ser célere, sem abrir mão da segurança da população. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista com vocês do estúdio.